Aguardar ele entrar. Ele vem falar para a gente sobre a Covid-19 no contexto das doenças ocupacionais. Organizando aqui até ele entrar. Bom, acho que ele... Deixa eu ver se ele entrou aqui. Ele não apareceu aqui. Voltei. Eu tinha perdido minha imagem aqui. Bom Dia, dia. doutor Ney. Tudo bem, Tudo em Silmara? ordem. Conseguimos, né? Tudo em ordem ali. Graças a Deus, tudo em ordem. Estou me organizando aqui ainda. Eu queria tentar fixar nosso tema. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ah, sim. Que é interessante, né? Deixar fixado o tema. É. Vamos tentar aqui. Covid-19 no contexto das doenças ocupacionais, ok? Assim? Pode ser. É Covid-19, dois pontos. Doença ocupacional, pode ser. Que aí fica mais curto, Pode né? ser? É verdade. Pega a tela, uma linha só, né? Isso. Covid-19, doenças ocupacionais. Estão me ouvindo bem, né? Aí eu acho que a gente tem que segurar, né? É isso. Aí você tem que, eu acho que apertar ou pressionar aí, ele vai aparecer, afixar, aí você bota assim. Não Volta lá, tá, né? ele não Tu está pode, aparecendo para mim, não, essa possibilidade. aí tu terias que voltar assim, rolando com o dedo Ah, deu até certo. isso. Deu Deu certo? certo, né? Opa, ficou. Tu já estás Nossa, mais perita que eu também tenho dificuldade, né? estou melhorando, Ah, né? é, Devagarinho a gente vai dominando o negócio. exatamente. Bom, já tem um número ali interessante de pessoas. Meu bom Excelente. dia a todos, né? Vamos dar início para a gente não perder tempo, porque eu tenho certeza que o doutor Ney Maranhão tem muita coisa boa para trazer para a gente. Quero agradecê-lo, viu, doutor Ney, por ter aceitado o convite da nossa escola judicial. É uma honra tê-lo aqui com a gente, é uma honra poder ouvi-lo, viu, Muito sempre. Uma obrigado, muito honra obrigado. para o nosso TRT 18, para a magistratura goiana e para a nossa EJUD que o convidou. Muito Viu? Quero, obrigado. Eu quero mesmo modo que eu... felicitar, né, a EJUD 18 por essa iniciativa maravilhosa. A promoção do diálogo, do conhecimento, o fomento à reflexão é uma tarefa, né, das escolas judiciais e a EJUD 18 tem desempenhado muito bem esse papel. Parabéns. Quero agradecer o convite, né, ao desembargador Eugênio, Begales também, você, Silmara, pela companhia, né, pela prazerosa companhia aqui nessa live, e cumprimentar, dar bom dia aí para todos os nossos companheiros, né, de jornada nessa próxima hora. Já somos quase 130 pessoas, que maravilha, né? Já são muitas pessoas e é um tempo curto, viu? A experiência que eu tenho tido, Silmara, é que essa uma hora passa rápido e quando a gente vê que não, o WhatsApp, né, o Instagram, ele nos expulsa, literalmente, né? Ele elimina o vídeo. Mas Ele vamos ver como é que a corta, gente né? pode. Ele corta. Mas minha Uhum. gratidão, é um prazer, eu amo o TRT 18, Goiânia, eu tenho muitos amigos queridos aí, né? O nosso amigo Platão. Eu vou me arvorar a dizer alguns nomes, mas por favor, os que eu não citar, não quer dizer que eu não amo e não gosto, né? Mas o Platão, o Fabiano, integrante do quarteto, são pessoas fenomenais, né? O próprio Rodrigo Dias também, e muitos outros também que estão aí nesse TRT muito profissional, muito dedicado, um TRT que é realmente exemplar.
Parabéns, Paulo Pimenta, também o presidente do tribunal, né? Meu cumprimento. Então, estamos aqui para poder contribuir de alguma maneira. É um prazer enorme. Prazer é todo nosso. Eu vou aproveitar o gancho, né? O senhor mencionou o desembargador Eugênio, o colega Begales, o Platon, para fazer aqui o meu reconhecimento, como fiz ontem na nossa conversa rápida, meu reconhecimento ao trabalho de excelência que eles realizam à frente da nossa escola, Excelente. realmente sempre nos oportunizando atividades de muita qualidade. Então, fica aqui meus parabéns, minha gratidão ao desembargador Eugênio Cesário, que é o diretor da nossa escola judicial, ao colega Carlos Begales, que é o atual coordenador. Como eu falei ontem, eu sempre gosto de lembrar, foi precedido pelo Platãozinho, que vinha desenvolvendo também um trabalho fantástico. Então, fica aqui esse registro, porque eles merecem mesmo esse registro. E essas lives que estão acontecendo demonstram, ilustram muito bem isso, porque mesmo nesse contexto de trabalho remoto, eles seguem ativos, nos oferecendo, né, essa oportunidade de estudo, de compartilhamento de conhecimentos. Já tivemos uma live semana passada com o amigo Rodrigo Dias, que o senhor citou. Aproveitar também para deixar um abraço muito fraterno, muito carinhoso para ele. Ele É fez uma live verdade. fantástica na semana passada. Agora, essa semana, temos essa com o senhor. Teremos mais algumas que já estão programadas. Se tiver tempo, ao final eu anuncio para falar direitinho os temas, as datas. Se não, anunciaremos no perfil do TRT. Fiquem todos atentos, porque na sexta-feira próxima, agora já dessa semana, teremos outro. Na segunda seguinte, na segunda-feira da semana que vem, teremos outra live, sempre no perfil do TRT, promovidas pela Escola Judicial. Ao término, sobrando tempo, eu anuncio com detalhes. Bom, feito esse registro, então, vamos seguir para a live do dia com o Dr. Ney falando para a gente sobre Covid-19 nesse contexto de doenças ocupacionais. Como eu pontuei ontem, achei tão oportuno, Dr. Ney, esse tema, porque de fato a gente tem percebido o foco grande que a gente tem dado no problema imediato, como o senhor mesmo comentou ontem, né? O problema imediato que essa crise gera nas relações de trabalho tem um viés econômico, financeiro muito forte. É sobrevivência de empresas, é sobrevivência de empregos, né? Sobrevivência das empresas É de cá, verdade. manutenção dos empregos de lá, manutenção da renda dos trabalhadores. É nesse sentido que vem o grosso das inovações legislativas. Então, a gente foca muito nessas questões práticas, o que fazer, o que implementar nos contratos de trabalho, de modo a temperar esses problemas econômicos que se abatem sobre a relação de emprego. E com isso, é necessário que assim seja, porque é de fato o problema grave, imediato, que precisa ser sanado, mas com isso a gente corre um risco grande de negligenciar um aspecto da crise que se abate também sobre a relação de trabalho, que é fundamental, que é o aspecto da saúde do trabalhador, né? Da integridade física desse trabalhador. E por isso, assim, lhe parabenizo por trazer o tema para a gente, porque a gente precisa, assim, se debruçar, refletir, estudar esse aspecto da questão, que vai ser uma demanda latente para a gente, não tenho dúvida, né? Para todos nós, É advogados, verdade. magistrados. Enfim, então, parabéns por trazer o tema. Vou explicar rapidinho o formato. Combinamos com o Dr. Ney que ele fará um esquema expositivo mesmo, uma palestra para a gente. Não vai ser um debate que eu fique interrompendo, não. Ele vai ter a palavra, vai falar pelo tempo que achar oportuno, e havendo espaço, ao final eu repasso as perguntas que forem chegando. Se eu conseguir anotá-las, vou tentar aqui anotá-las direitinho, e aquelas que eu conseguir anotar e que houver tempo ao final, o doutor Ney se dispôs a respondê-las. Não é isso, doutor Ney? Sim. Vamos lá. Então, eu vou ler o currículo do doutor Ney Maranhão, e aí em seguida, deixa eu ver se tinha mais algum recadinho, tem o recado das lives que eu farei ao final. Vou ler o currículo, em seguida a palavra está com o senhor, doutor Ney Maranhão. E aí, quando tiver faltando uns 15 minutos para o término, uns 10 minutos, eu lhe aviso. Tá Pronto, certo? 15 minutos. 15 minutos você me avisa. Mas fique à vontade. Ah, só um recado. Eu vi que eu estava esquecendo algo. Essa palestra, quem tiver interesse, pode pegar o certificado de participação. Dá direito ao certificado de 1 hora aula. É só entrar no site do TRT com a extensão /cursos e clicar lá em certificação de lives, ok? Então acompanhem, Excelente. fiquem com a gente,
porque isso vai gerar também um certificado de participação, tá bom? Vamos lá. Vou ler o currículo do Dr. Ney Maranhão. Ele é doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, USP, com estágio de doutorado sanduíche junto à Universidade de Massachusetts, Boston. É mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará. É especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Roma, La Sapienza, Itália. É professor adjunto do curso de Direito da Universidade Federal do Pará, tanto na graduação quanto pós-graduação. É professor convidado de diversas escolas judiciais, de tribunais regionais do trabalho. É juiz no TRT da 8ª Região, titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá e é titular também da cadeira número 30 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. A palavra está com o senhor, doutor Ney. Fique à vontade. Muito obrigado, doutora Selmara. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Renovo meus parabéns aí, Jude 18, tá? Pela iniciativa. Inclusive pela certificação de horas, que não é algo muito comum, não tenho visto. Eu vou ganhar o meu também, a minha certificação. Eu também quero o meu, já pensei sobre isso. Vamos Pois solicitar lá. Vamos, eu vou querer o meu certificado também. Mas vamos lá, eu vou me permitir aqui fazer uma exposição um pouco contínua, não vou dizer corrida, mas contínua, porque realmente tem muita coisa, o tema é complexo, muito seguramente ele demandaria algumas horas de reflexão, né, para se aprofundar. Então, o meu objetivo na verdade, não 1 hora, mas 40, 50 minutos, é fazer uma explicitação geral a respeito do tema no contexto da regência jurídica de excepcionalidade ou regência jurídica de crise estabelecida no Brasil através, aqui principalmente na MP 927. Enxergando aqui o Covid nas suas repercussões trabalhistas como doença ocupacional, né? Então, esse é o meu foco, meu recorte temático para essa explanação. Nós vamos ter 4 momentos. O primeiro momento eu vou falar muito rapidamente, porque quando eu falo de adoecimento e adoecimento do trabalho, eu estou falando também de ausências ao trabalho. E essas ausências ao trabalho, elas trazem reflexos jurídicos. Então, eu vou falar muito rapidamente de ausência ao trabalho, trazendo à tona o que há de normatividade vigente a respeito de ausências ao trabalho por força da questão da pandemia. Depois nós vamos mergulhar, até onde o tempo permitir, na exegese, na avaliação da importância, na abordagem do artigo 29 da medida provisória 927 de 22 de março. É essa medida provisória que traz um regramento específico sobre a natureza ocupacional ou não da doença chamada Covid-19. Então nós vamos fazer uma verticalização aí nesse dispositivo e buscar nele as suas justificativas fáticas, legais, jurídicas, importância sociojurídica e alguma interpretação. Depois eu quero entrar, se possível for, Selmara, num aspecto processual. Eu quero falar de prova de nexo causal, presunção omnis, presunção legis, dar algumas dicas a respeito da dimensão processual que o tema pode desbordar. E por último, vamos ver se o tema vai dar. Eu acho difícil, mas se for possível, eu quero mencionar alguma coisa a respeito de responsabilidade civil patronal. Então, trazer alguma coisa a respeito da reparação de danos no contexto da doença ocupacional Covid-19, que é um tema extremamente delicado, intrincado, mas se eu puder aqui no final, pelo menos em 5 ou 10 minutos, trazer alguma reflexão, também vou me dar por satisfeito. Então esse é o nosso roteiro metodológico, né, de abordagem. Bom, então o nosso contexto todo mundo já conhece, eu vou me permitir não entrar em detalhes a respeito da enfermidade, da Covid-19, nós estamos maximamente informados a respeito. O ponto central de reflexão aqui na nossa live vai ser o artigo 29 da MP 927, e eu vou me permitir ler esse texto. Diz assim: os casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19 não serão considerados ocupacionais.
vírgula, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, esse é o texto, a regência jurídica específica do Covid-19 abordado na perspectiva das doenças ocupacionais. Ou seja, ele estabelece que o Covid-19 ele não é uma doença ocupacional. Ele fixa, antecipando um argumento, uma presunção de inexistência de vinculação da doença com a dimensão do trabalho. Em termos mais diretos, mais objetivos, o legislador faz presumir, impõe uma regência jurídica que faz presumir que a contaminação do Covid-19 se deu fora da fábrica, fora do escritório, fora do ambiente de trabalho. Então, foi fora. Isso se dá em razão do pressuposto da exposição comunitária, oficialmente reconhecida pelo governo brasileiro e pela própria OMS. Então, esse é o ponto. Eu vou me permitir também não entrar em detalhes da doença ocupacional, doença do trabalho, doença profissional, porque isso demandaria, eu acho que é um pressuposto teórico, eu acho que todo mundo aqui que está na live já tem, em termos médicos, as doenças relacionadas ao trabalho, elas têm um gênero, as doenças ocupacionais, e elas comportam duas espécies, as doenças profissionais ou tecnopatias, que são doenças intrinsecamente relacionadas a determinadas atividades. É o caso da silicose. Quem trabalha em mineração e entra em contato com a sílica produz essa enfermidade que é diretamente relacionada à atividade da mineração. Então, esta é uma chamada tecnopatia ou doença profissional e ela faz eclodir uma presunção iure, ou seja, uma presunção plena de que há um nexo causal entre a enfermidade e a atividade de trabalho. Por outro lado, nós temos as chamadas doenças do trabalho, né? As doenças do trabalho são espécie das doenças ocupacionais e são chamadas assim mesopatias, ou seja, que se dá no meio, em meio às circunstâncias de trabalho. Enquanto as doenças profissionais elas são intrinsecamente relacionadas a um ambiente de trabalho, as doenças do trabalho elas são circunstancialmente relacionadas ao ambiente de trabalho. São enfermidades gerais, comuns, que podem ser adquiridas, elas podem ser o gatilho de nascimento da enfermidade pode acontecer em qualquer contexto, inclusive no contexto extralaboral. É o caso da Lerdort, da lesão por esforço repetitivo, do distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Você pode ter isso simplesmente no exagero da digitação de teclas do seu próprio celular. Então, o surgimento da Lerdort, por exemplo, ela pode se dar circunstancialmente no contexto de trabalho, como, por exemplo, no digitador. Então, essas são doenças do trabalho. A doença do trabalho, ao contrário da doença profissional, ela não implica presunção de caráter ocupacional. A presunção é justamente que ele não tem caráter ocupacional. Então, aí você precisa demonstrar, provar de que a doença verdadeiramente ela eclodiu em razão de um fator, de uma característica específica do ambiente de trabalho. É o caso da Covid-19. A Covid-19 ela não é uma doença do trabalho, segundo o artigo 29, porque ela é uma enfermidade cuja contaminação pode se dar em qualquer lugar. No supermercado, no banco, na rua, no elevador. Ao tocar em objetos, ao tocar no botãozinho do elevador, você pode ser contaminado com o vírus, o coronavírus. Então, ela, portanto, se enquadraria não em doença profissional, mas em doença do trabalho. E a regência jurídica tradicional, eu disse, faz realmente presumir o caráter não ocupacional dessa enfermidade, demandando, portanto, do interessado o ônus de provar o nexo causal entre a enfermidade e as específicas atividades de trabalho. Então, esse início, essa abertura, é só para contextualizar o porquê que eu estou mencionando Covid e doenças ocupacionais, mais precisamente doença do trabalho,
porque ele vai realmente exigir esse jogo de ônus da prova. Feita essa introdução, e isso está no artigo 20 da Lei 8.213, tá, de 91, tá, o seu Mário? Então, quem quiser... professor, o senhor está tirando isso da onde? Da 8.213 de 91, artigo 20 fala que as doenças ocupacionais, para fins legais, se equiparam a acidente de trabalho. Então, os acidentes de trabalho típicos, né, as mutilações, as quedas, as perfurações, elas ensejam as repercussões jurídicas que nós já conhecemos. E a lei, ela equipara a acidente de trabalho as doenças ocupacionais. Tanto as doenças profissionais, presumidas ocupacionais, como as doenças do trabalho comprovadamente relacionadas ao trabalho. Elas são fixadas, essas doenças têm um decreto, uma regulamentação. É importante dizer que a enfermidade, seja doença profissional, seja doença do trabalho, elas não constem desse regulamento oficial do governo, da Previdência, não há problema, porque esse rol é meramente exemplificativo. Então, lá no parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 8.213, você vai ver claramente essa menção de que se você não encontra essa enfermidade nesse rol, é o caso do Covid-19, muito provavelmente, uma enfermidade nova, se é que já não foi colocada, mas isso não traz qualquer problema para o seu reconhecimento, tanto previdenciário como judicial, tá? Pelo seu caráter ocupacional. Então, eventualmente não existindo a menção ao Covid-19, não há obstáculo legal para que se reconheça esse caráter ocupacional, porque o rol oficial de doenças profissionais e do trabalho é um rol simplesmente exemplificativo, ou seja, é números apertos, né? Ou seja, é meramente exemplificativo. Bom, feita essa introdução, vai ser mais legal a diferença. Pois não. Doutor Ney, deixa eu interromper um pouquinho, porque está cortando um pouco. E alguém fez um comentário de que se eu tirar os comentários, pode melhorar. Está cortando um pouco a sua fala. Como é que eu tiro esses então comentários? É melhor. Aí é o seguinte, eu acho que bem nesse comentário que aparece, tem 3 pontinhos. Eu acho que se você apertar nesses 3 pontinhos, ele vai perguntar desabilitar comentário, aí você aperta. De fato, melhora. Melhora. Para mim está normal, eu tô aqui te ouvindo e te vendo normalmente. Para tranquilizá-lo, deu para compreender tudo. Tudo que o senhor falou. Assim, inclusive, o pessoal estava elogiando ali a definição de distinção, doença profissional e do trabalho, ficou tudo muito claro, mas estava fazendo um corte. Então, vamos ver se melhora. Fazer um corte. E aí o pessoal, às vezes a gente fica preocupado se as pessoas estão nos entendendo e nos ouvindo. Tem um recurso do Instagram aí que permite a gente acompanhar aí, que é o pessoal vai apertando o coraçãozinho aí, viu? Isso significa que o pessoal tá ouvindo. Isso nos deixa mais relaxado, porque sabe, olha aí, o pessoal tá. Então vamos apertando o coraçãozinho aí. Vamos lá, então vamos para a nossa. Estou percebendo que vai melhorar. Com relação a faltas justificadas, seu Mário, eu vou tentar fazer uma explanação bem célere de novo. Porque, claro, a gente está falando de adoecimento é afastamento do trabalho, em regra, e isso traz implicações, e eu preciso trazer para vocês a regência jurídica especial que tem para o tema. Então, com relação à falta justificada, nós temos uma regência jurídica que é a Lei 13.979, de 2020, né? Ela regulamenta, ela traz digamos assim, as diretrizes jurídicas por período de calamidade pública, né? E ela trata, claro, do afastamento relacionado ao trabalho em razão de algumas circunstâncias próprias do combate à pandemia. Então, por exemplo, essa lei no artigo 3º, parágrafo 3º, é a Lei 13.979 de 2020. Ela diz que será considerada falta justificada ao trabalho, tá? Ao serviço público e também nas atividades privadas, a ausência decorrente, por exemplo, de ordens médicas de isolamento, que é aquela separação das pessoas contaminadas ou então doentes, sintomáticas ou assintomáticas, tá? É muito importante isso.
esse afastamento, essa ordem de isolamento por preceituação médica, ela abarca não apenas a pessoa doente sintomática, ela também beneficia a pessoa doente assintomática, por motivos que nós já sabemos. Mesmo o indivíduo que não tem sintomas, mas possui o vírus, ele transmite a enfermidade. Ele transmite o vírus. Então, essa pessoa. Agora, o que é mais interessante é que quem tem também direito e benefício, ou é beneficiário desse isolamento com falta justificada ao trabalho, não é apenas o indivíduo contaminado pelo coronavírus, né? Ou doentes com grande suspeita de coronavírus, mas também as pessoas que residem no mesmo endereço. Então veja que interessante. Se uma pessoa, o pai da família, ele está com um atestado médico abonador da sua falta ao trabalho, todos os seus familiares que residem na mesma casa são beneficiários também desse afastamento justificado. Então veja que é uma situação tão peculiar que quebra aquela ideia da pessoalidade do atestado médico. O atestado médico, ele abarca também todos os entes familiares, não importa se são filhos, avós, tios, sobrinhos, desde que resida no mesmo endereço, há o benefício da ausência justificada. E quando eu falo de ausência justificada, eu estou falando de interrupção do contrato de trabalho de início. Ou seja, não presto serviço, mas ganho meu salário. Então, os 15 primeiros dias, você sabe, são aqueles que o empregador ele faz o pagamento normal do salário. São faltas justificadas não apenas o isolamento, mas também a quarentena, que é um ato administrativo bem rigoroso que determina o isolamento completo de algumas pessoas. A exemplo daquelas pessoas que vieram da China, por exemplo, quando logo no início disso tudo, o presidente mandou eles ficarem aí no Goiás, né, numa cidade aí confinados, Anápolis. Isso aí é uma medida de quarentena, tá? Por ordem administrativa, o isolamento é por ordem médica e a quarentena por ordem do ministro da Saúde ou da autoridade pública estadual, municipal ou distrital. Também essas pessoas, claro, né, elas têm a sua ausência justificada, a interrupção do contrato. Fazer exame médico em razão da suspeita de Covid, casos de restrição para entrada ou saída do país. Você lembra aquela hipótese da MP 927 que determina o retorno ao trabalho de quem está licenciado, ou então o retorno ao trabalho de quem está de férias com relação aos profissionais de saúde, né? Então, os profissionais de saúde, eles foram convocados a entrar nas fileiras do Exército de combate à pandemia. Entretanto, algumas pessoas foram pegas de surpresa, porque elas estavam em pleno gozo de férias. Então, tinham pessoas que estavam em férias na Itália. Na Itália, não, acho que. Mas, vamos imaginar que a pessoa estava em outro país, né, visitando um familiar, ou então de férias mesmo, na Austrália, Nova Zelândia. E nós vimos que houve uma restrição expressiva da quantidade de voos, né? Então, essas pessoas que estão com dificuldade, inclusive por bloqueios, por ato do governo, né, o pessoal que não conseguiu vir de Portugal para cá, essas pessoas estão plenamente justificadas as suas ausências, por causa dessas impossibilidades materiais e físicas decorrentes da pandemia. Então, tudo isso é ausência justificada. Pois não? O senhor tinha dito que, apesar do formato expositivo, quando eu entendesse, interessante fazer uma pontuaçãozinha para enriquecer bem rapidamente, então, porque eu acho que isso é muito importante mesmo, que é uma questão muito prática, né? Muito direta ali no dia a dia das empresas e dos empregados. Então, quer dizer, fica bastante claro da sua exposição, que o só fato dos governos estaduais estimularem o isolamento, estimularem o fique em casa, só isso não justifica que o empregado vire e fale, olha, então não vou trabalhar, estou justificado a minha falta porque o governo orienta que fique em casa. Não é assim. Tem que estar numa situação que enquadre na 13.979, não é isso? Isolamento, exatamente. Quarentena. Exatamente. Foi muito boa a sua colocação. Foi muito boa. Eu estou com medo, eu não quero sair de casa. A minha atividade... Então, veja bem, se onde você mora, na sua residência, porque você sabe que tem atos públicos federais, estaduais, municipais e distritais.
E o Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a competência das autoridades públicas municipais, estaduais e distritais, independentemente de diretrizes do governo federal. Isso quer dizer que cada autoridade pública vai poder ter uma margem de liberdade para tomar decisões restritivas de direitos no âmbito da sua competência municipal, estadual ou distrital. E o que você está dizendo é muito importante, porque o simples fato do governo estimular o confinamento social não significa o direito a ficar em casa por falta justificada no trabalho. Você disse isso muito bem e é verdade. Então é preciso ter um atestado médico, abonador, ou então um ato público determinando a quarentena. Quando eu falo quarentena, é a ordem específica para uma determinada comunidade, uma determinada localidade, fechar tudo, tá? Então isso aqui é quando há uma contaminação muito perigosa num bairro e tudo, as pessoas não podem nem entrar nem sair. Isto não aconteceu, não é muito comum. Aconteceu naquela hipótese que eu te mencionei do pessoal que veio de fora. A ordem de confinamento social, a orientação, veja, nós temos, por enquanto, nós temos apenas diretrizes e orientações para não sairmos de casa, mas a gente pode sair de casa, ninguém está mediante, não existe uma normatização proibida de casa. Por isso, não há esse, como você muito bem colocou, especialmente se a atividade é essencial. Se ela é reconhecida no decreto, aqueles que são atividades essenciais têm o dever de trabalhar. E aqueles que não são vão depender da regulamentação jurídica própria da sua região, porque em alguns lugares há ordens de fechamento de algumas atividades comerciais, por exemplo, e aí você é obrigado realmente. Aí você tem a justificativa para o trabalho da sua ausência, o que não quer dizer que você não possa sair de casa, mas você tem a sua ausência justificada do trabalho. Então, espero que isso tenha ficado claro, né? Ficou bem claro. Doutor Ney Maranhão realmente está tendo um travamento na sua imagem, um descompasso da imagem e som. A gente ouve, mas há um descompasso. Será que se mexer aí, a sua conexão tá boa? Tá boa, minha internet está ótima. Deixa eu ver aqui. A minha internet está funcionando normalmente. Me dá um minutinho aqui que eu vou só ver. Conferir aqui, tá? Segura aí. Tá. A gente escuta, mas de vez em quando corta. A sua imagem fica desconfigurada em muitos momentos. Normal. Aqui tá normal. Será que não é aí? Será que não é aí? Eu vou ativar os comentários. Só ativa os comentários para a gente ouvir. Exatamente. Para vocês dizerem para a gente se está dando para acompanhar bem ou se está prejudicando muito, porque para mim tem um descompasso aí de voz e imagem. Ativou? Pode seguir. Ativei, ó, tá normal, ótimo. Então vamos se tá bom. Ótimo. Eu não tô vendo aqui os comentários. Para mim já apareceu, não apareceu. O pessoal deu ok? Então tá dando ok, direitinho? Tá dizendo que tá normal, que tá bom, então vamos seguir. Ó, olha a internet dessa escola, hein? Pois é, teve uma pessoa que falou que tá travando. Só uma pessoa aqui está travando. Mas então deve ser a minha. Então toca o barco porque tá ótimo, tá muito esclarecedor. Pode seguir. Tá bom, então vamos lá. Mas olha, se tiver, eu fico preocupado, porque senão prejudica, né? Não, estão dando ok. O senhor não está vendo os comentários, não? Não. Já reativou. Veja se você não desativou o seu. Não, eu não posso desativar, acho que é só você mesmo. Interessante, aqui, né? Eu realmente aqui não tô vendo. Para mim voltou a aparecer. Eu vou deixar aparecendo aqui para mim, então. Tá bom, perfeito. Tá? Aí é bom que o pessoal vai controlando aí, né? Se tá travando, se não tá. Mas bom, estão dando ok, pode seguir tranquilo, que estão falando que tá ótimo. Então vamos avançar aqui. Uma coisa interessante sobre a ausência ao trabalho por Covid, e aqui eu não estou abordando se é natureza ocupacional ou não, tá? Eu não entrei nesse tema ainda, eu estou abordando a doença em si, né? Independentemente de ser do trabalho ou não, veja, o atestado médico abonador da ausência, ele não entra no detalhe se é fonte ocupacional ou não da doença. Não importa onde o trabalhador foi afetado, onde ele foi contaminado, se no trabalho ou não, ele tem o direito a essa ausência justificada. Tá? Então a gente ainda não entrou no debate propriamente do caráter ocupacional, né, da doença. Ainda nessa questão da ausência, o MPT publicou uma recomendação interessante, em 21 de março,
em razão da preocupação desse fluxo massivo de pessoas buscando as autoridades médicas, né, as UPAs, as unidades de saúde, para conseguir atestado médico, né, Selmar? Então, há um temor muito justificado desse afluxo enorme de pessoas acabar aumentando a expansão do vírus, né? Por isso que o Ministério Público do Trabalho, ele sugeriu que as empresas aceitem a autodeclaração do trabalhador. Tá? Então, vejam, é uma sugestão muito interessante, atende ao princípio da prevenção, ela resguarda a preocupação de interesse público primário de refreamento da propagação do vírus, mas é uma simples recomendação. Tá? Então, isso é apenas uma sugestão razoável. Razoável. Eu acho que entra a questão da boa-fé e tudo. É evidente que, se depois houver comprovação de que houve uma autodeclaração fraudulenta, mentirosa, isso implica, a meu ver, falta grave legitimadora da rescisão do contrato ou da resolução do contrato por justa causa, tá? Por violação do dever de boa-fé. Então, é uma medida interessante. O MPT sugere que essa autodeclaração tem os mesmos efeitos previstos no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 13.979, ou seja, interrupção do contrato de trabalho. A pessoa recebe salário. Com relação a domésticos, e aí eu encerro aqui esse primeiro tópico, o MPT também publicou uma nota técnica bem interessante. Ele recomenda que o empregado doméstico ele seja dispensado como regra, tá? Com a remuneração assegurada, ou seja, interrupção do contrato de trabalho, pelo menos no período que vigora essas medidas relativas à saúde pública e à pandemia. Salvo nas hipóteses em que a prestação de serviço for absolutamente indispensável, como no caso de pessoas cuidadoras de idosas, que residem sozinhos, pessoas que precisam de cuidados especiais permanentes, né, que estão doentes, também pessoas que prestem serviço de cuidados a dependentes de trabalhadores que a atividade é essencial, ou seja, a pessoa precisa ir trabalhar porque ela é uma atividade essencial. Então, essa questão dos domésticos tem preocupado bastante, especialmente depois da divulgação daquele caso de uma doméstica que contaminou-se com o coronavírus com a patroa, né, com a sua empregadora doméstica que estava com coronavírus. Essa é uma situação muito delicada, viu, Selmar? Eu recomendo que, de fato, uma vez comprovado a contaminação, o empregador doméstico ele libere o seu empregado, né? Ele pode se utilizar, inclusive, das medidas excepcionais da 927, da 936, né? Antecipa férias, enfim, evitando o contágio. Lembrando que é dever do empregador, inclusive do empregador doméstico, a utilização de técnicas de prevenção e de resguardo do equilíbrio do meio ambiente de trabalho do doméstico. Né? Então, evitar ao máximo a sua contaminação. Então, a gente agora é obrigado, ele tem esse direito a faltar, isso é uma questão complicada, né? Isso é uma questão muito complicada. Ao meu ver, fica muito a critério, é possível deixar a critério do trabalhador, desde que o empregador tome medidas concretas de tentar ao máximo prevenir e resguardar a saúde do empregado. Como, professor? É possível que a pessoa fique isolada em um ambiente da sua casa, né? Sem contato com as pessoas da família, é assim que tem sido feito com os profissionais da área de saúde, e a pessoa, o doméstico, continua suas atividades com esses resguardos de isolamento muito rigorosos. Não vejo problema quanto a isso, tá bom? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, né? Pra gente, eu não sei como é que está o nosso tempo, Selmar. Temos 20 minutos para o final. Mas está sendo interessante, mas as poucas perguntas que eu tive a oportunidade de ver, porque eu tirei os comentários para melhorar a gente ver, mas as poucas perguntas que eu vi, eu já foi respondendo, sem nem saber então, pronto. que tinham sido feitas. Tá então está funcionando. Tá, qual é a importância... Ou seja, talvez não precisemos abrir tempo no final para perguntas, isso que eu quis dizer. Qual é a importância do MP 927? Né? Olha, o seu está travando às vezes, viu, Selmara? O seu dá uma travadinha.
A sua fala dá uma travadinha de É. vez em quando, é. A minha tá travando ainda? E o seu segue travando. Eu vou só abrir a Uhum. porta ali. Pode continuar a exposição. Tá bom, tá bom. Bom, qual a importância do artigo 29 da MP 927? É preciso destacar que, para o empregador e para o empregado, é muito relevante saber. Aqui eu estou entrando na questão se é ocupacional ou não. Aqui eu já vou entrar na fonte da contaminação, se deu no trabalho ou fora do trabalho. Tá? Então, isso é muito relevante, porque se nós concluirmos que a contaminação se deu em razão da atividade de trabalho, ou seja, a sua fonte é intralaboral e não extralaboral, isso traz repercussões, sobretudo, de ordem pecuniária ao empregador. Veja que o afastamento do empregado nas hipóteses de acidente de trabalho, lembrando, como eu disse no início, as doenças ocupacionais se equiparam a um acidente de trabalho típico, né? Elas impõem ao empregador a manutenção do recolhimento do FGTS. Então, já é uma grande diferença. Então, se o afastamento do trabalhador se deu, mesmo que por força do Covid-19, mas se não há demonstração de que essa infecção veio do trabalho, mas é a presunção geral normal do artigo 29, que foi extra-trabalho, o empregador está isento do recolhimento, por exemplo, do FGTS, no E, período de suspensão, no e não período tem de estabilidade. afastamento. E não tem estabilidade. Exatamente. Essa é a segunda questão que eu ia mencionar. Então, isso é muito importante porque, veja bem, o afastamento em razão da doença Covid, por si, não quer dizer que tem caráter ocupacional. Mas se nós, de alguma maneira tivermos essa confirmação, o empregador deve recolher os valores de FGTS. Como você um efeito muito importante é a restrição expressiva do poder patronal de rescindir o contrato. Porque quando a pessoa sai, ela entra no gozo do benefício previdenciário, do auxílio-doença acidentário, e quando ela retorna, ela tem direito a uma garantia de emprego, né? Um período de garantia do seu contrato de trabalho, pelo menos por um ano. Então, veja, portanto, que são muito relevantes os reflexos do reconhecimento da natureza ocupacional da enfermidade, né, do Covid, para fins do contrato de trabalho, porque ele resguarda ao empregado recolhimentos de FGTS e também o prolongamento do seu próprio contrato de trabalho. Daí a importância de ter um regramento específico sobre isso, né? Lembrando que a estabilidade ela não guarda relação direta com a enfermidade. Então, mesmo que você fique enfermo por Covid-19, mesmo que se confirme o caráter ocupacional, você só vai ter direito a essa garantia de emprego se você se ausentar do trabalho por mais de 15 dias. Lembra que o período de afastamento e tudo, de cuidado, é de 14, podendo ser renovado. Então, é possível nós termos trabalhadores que vão se afastar por Covid, pode ser relacionado ao trabalho, e ainda assim ele não tem direito, claro, à garantia de emprego, porque ele não se ausentou por mais de 15 dias. Tudo bem? É preciso ficar claro isso. É também preciso ficar claro que mesmo que se reconheça o caráter ocupacional do Covid depois, né, depois que passar tudo isso, mesmo depois do fim do contrato, não tem problema. A súmula 378, inciso 2, item 2 do TST, diz que ainda assim é possível se reconhecer essa garantia de emprego, né, esse caráter ocupacional, nesse caso é reconhecido judicialmente. Né? Vamos avançar. Quais são as justificativas? Eu quero explicar aqui, seu Mário, porque muita gente criticou o governo pela regência do artigo 29, que presume o caráter não ocupacional do Covid. Tá? E eu queria aqui justificar o porquê que a escolha governamental é correta, é razoável, é oportuna. Primeiro, por duas justificativas fáticas, ou fático-jurídica. Né? Primeiro, porque a portaria 454 do Ministério da Saúde reconheceu a exposição comunitária do Covid-19.
O que que isso quer dizer? Quer dizer que a contaminação ela não está mais restrita à pessoa entrar em contato, ou vir do exterior, ou ter contato com alguém que veio do exterior. Nós já chegamos num ponto de alastramento virótico que já se reconhece que não há mais esse tipo de experiência, ou não se precisa mais se perguntar se a pessoa esteve fora do Brasil ou não. Você pode pegar o coronavírus em qualquer lugar. Não importa se você viajou para o exterior ou não. Então, essa exposição comunitária reconhece o caráter pandêmico desta doença. Portanto, ao sair de casa, no elevador, nas escadas, na rua, no supermercado, onde você estiver, você está sujeito ao risco de ser contaminado pelo coronavírus. Além disso, existe um amplo rol de atividades, Selmara, reconhecidas como essenciais. Não podem parar. E isso pressupõe, portanto, um intenso fluxo de trabalhadores, né? Então, nós temos um rol amplíssimo. Pessoal de supermercado, de farmácia, telecomunicações, bancário, nessa parte de compensação bancária. Enfim, nós temos muitas atividades que realmente continuam, porque a sociedade não pode parar. Você já imaginou faltar alimento, insumos de saúde, de higiene? Então, realmente é complicado. Então, isso está no decreto 10.282, tá? De 2020. Então, você vê o reconhecimento pandêmico da Organização Mundial de Saúde. Você vê o reconhecimento de exposição comunitária por portaria do Ministério da Saúde brasileiro. E você vê um amplo rol de atividades essenciais, portanto, há de se reconhecer que, de fato, a pessoa pode pegar o Covid-19, a Covid-19, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Além disso, eu estou tentando demonstrar razoabilidade, ou seja, eu não posso presumir que você pegou no trabalho, como regra, porque senão isso realmente seria impor um ônus demasiadamente pesado e desarrazoado aos empregadores. Eu concordo, né, com a regência da MP, porque se você presumir que todo mundo que pegou Covid, as 25 mil pessoas que pegaram Covid, se trabalhadores são todas do trabalho, é uma loucura, né? Então, para mim, a regência, só por esses elementos, já seria razoável. Mas existe mais um fator. A Lei 8.213 de 91, Selmara, no artigo 20, parágrafo 1º, diz que as endemias não são doença do trabalho. Então, veja, a regência jurídica ordinária, pré-pandemia, já reconhece que no caso de alastramento sistêmico, endêmico de uma doença, o empregador pode ficar tranquilo porque se presume o caráter não ocupacional. Aí eu lhe pergunto, seria razoável, se temos uma legislação dizendo que a endemia não é doença ocupacional como regra, nós, diante de uma pandemia, reconhecermos o contrário? É lógico que não. Então, em razão dessas diretrizes, é que eu registro a minha opinião de que o artigo 29 da medida provisória, ele não é apenas faticamente compreensível, mas diretriz e é muito razoável. Meu celular está acabando a bateria. Deixa eu botar aqui para carregar. Talvez ele fique um pouquinho torto. E para mim, continua dando uma travadinha. Eu estou conseguindo acompanhar plenamente, mas há uma travada. Assim, trava a imagem. Pergunta para o pessoal aí se está travando. Não, a bateria não influencia, não. Mas pergunta para o pessoal aí se está travando. Os comentários. Pode seguir, aí eu ativo e o pessoal vai dando ok. Aí, por favor, se estão ouvindo e vendo do torneio. Mas tá ótimo. Deixa eu correr aqui, tá? Vou ter que correr um pouquinho. Temos 8 minutos para 1 hora. Nossa. Eu não sei se você tem disponibilidade, mas a gente, de repente, podia abrir outra live. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Fique tranquilo. Eu tenho outra live às 11. Mas a gente pode sim, pode continuar mais 15 minutinhos aí, se preciso for, numa segunda live, tá bom? Eu estou vendo o nosso coordenador judicial dando ok, Carlos Begares. Você nos autoriza a abrir outra live, Begares? Para o perfil do TRT, tem alguma objeção?
Aí ele coloca ali nos comentários, se ele autorizar, a gente abre por mais Tá uns bom, 15 minutinhos se o senhor fechar. tá bom. Bom, o que eu preciso dizer agora, avançando um pouco mais na própria 29. Veja que na lei, no artigo 20, parágrafo 1º, a linha D da Lei 8.213 de 91, quando ela fala que a doença endêmica ela não é de caráter ocupacional, ela coloca uma ressalva, que diz assim: salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então veja que a própria lei pré-pandemia, ela diz que presume-se o caráter não ocupacional, mas é possível provar o contrário. Eu estou ouvindo um cachorro? É o meu. É porque eu tô Ah, é em o casa. teu, é o teu. Ah, tá bom. Desculpa, eu pensei que estava na escola. Não, desculpa, eu tô Ah, em tá casa bom. e a cachorrinha é difícil. Eu Ah, conversei com tá ela, bom. mas não funcionou. Tá bom. Então, veja bem, a regência pré-pandêmica, ela admite a prova em contrário, tá, Silmara? Então, veja que o artigo 29 segue a mesma trilha. Ele diz que não é natureza ocupacional, mas admite a prova em sentido contrário. Então, vejam, o artigo 29 da MP 927 espelha com exatidão a regência jurídica pré-pandêmica, né, de que se presume o caráter não ocupacional. Que presunção é essa? Isso é muito importante. É uma presunção meramente iuris tantum, simplesmente relativa. Então, quando a gente diz que o artigo 29 afirma que não há natureza ocupacional para a Covid, significa apenas que nós estamos partindo do pressuposto presuntivo, relativamente presuntivo, de que não é da natureza ocupacional. Mas é possível provar o contrário. Então, isto é muito importante, porque ela admite, portanto, uma prova em sentido contrário. E aí, o que eu queria entrar nessa dimensão do ônus da prova, Selmara, e isso vai guardar relação direta com o nível de risco da atividade de trabalho. Há uma certa gradação ou um paralelismo entre a exposição arriscada de determinadas atividades de trabalho e a quebra dessa presunção de natureza não ocupacional. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a atividade profissional ensejar a imersão do trabalhador em riscos elevados acima do normal que o cidadão comum, para fins de contaminação do coronavírus, mais simples é romper essa presunção de inexistência de caráter ocupacional. Não sei se eu fui claro, tudo bem? Foi. Então, isto é muito importante. Isso significa, logo, que algumas atividades de trabalho vão permitir a inversão do ônus da prova, a presunção contrária. E Exatamente. isto, que critério nós vamos usar? Isso é um problema, né? O Ministério Público do Trabalho, quando ele fez uma recomendação técnica, ele usa uma tipologia de riscos ou uma gradação de riscos da OSHA, né, que é a Occupational Safety and Health Administration, lá dos Estados Unidos. É como se fosse o órgão público americano, é o órgão público americano que trata da saúde e segurança dos trabalhadores. E ela publicou um encarte já no período pandêmico, onde ela estabelece faixa de riscos em relação à contaminação do coronavírus. E a OSHA estabelece 4 faixas de riscos. Eu acredito que essa faixa de riscos estabelecida pela OSHA é o atual estado da técnica, tá? A Convenção 55 da OIT permite que o juiz use, né, o atual estado da técnica. Ela pode servir de parâmetro para a nossa aferição dessa ideia de presunção ou não do caráter ocupacional da Covid-19. Então, quais são essas faixas? Em primeiro lugar, a faixa altíssima de risco. Quem é que está nessa faixa altíssima de risco? Profissionais com alto potencial de contato, com casos confirmados ou suspeitos de Covid-19. Pessoal do procedimento médico, laboratorial,
todo o pessoal médico, enfermeiro, técnicos de saúde, limpeza que entra no quarto da pessoa que está com Covid ou suspeita de Covid. O pessoal pós-morte também que cuida, né, do corpo, aquela coisa toda. Paramédicos, dentistas, técnicos de enfermagem, todos são reconhecidos pelo órgão americano como sujeitos a riscos altíssimos. Não são altos, são altíssimos. Esses, com certeza, pode-se presumir que a contaminação se deu no trabalho. Deixa eu só fazer um aviso. Está acabando. Acho que tem 2 minutos. Então, vamos deixar cair naturalmente. Eu chamo de novo, ok? Aí você grava, não esquece de gravar, né? Tá. E aí você grava e aí reinicia que eu volto para a gente continuar um pouquinho. Abro outra live. Então, se estão nos ouvindo... Falta quantos minutos aí? Voltem conosco depois. Para mim, faltam 2 minutos aqui. Tá, então deixa eu terminar esse tópico. Então, esses riscos... Veja bem, seu mano. Veja que a regência brasileira, na 927, ela estabeleceu, por exemplo, para profissionais de saúde, a intensificação do trabalho. Ela permitiu que em 12/36 se transformasse 12/12. Então, nós vamos ter profissionais da área de saúde imersos dentro do ambiente de alto risco de contaminação. E aí, é mais razoável eu presumir que a contaminação se deu no ambiente de trabalho que fora. Até porque essas pessoas vão passar 12, 13, 14 horas direto trabalhando com pessoas contaminadas. Este é um caso que a presunção vai se impor. Este é um caso que o contrário vai se impor. Inverte. Né? Daqui a pouquinho, talvez na próxima live, eu vou dar dicas processuais de como fazer isso tecnicamente. Eu estou dando, por enquanto, só a referência técnica para a gente poder refletir que atividades nós podemos presumir que são atividades de risco, né? De risco realmente elevado. Como é que está aí? 1 minuto. Para mim aqui. Então encerra e já começa, para eu poder começar outro argumento. Tá bom? Combinado. Então vamos lá. Entrem conosco. Só lembrando que nós vamos continuar, né? Para o pessoal retornar conosco. Exatamente. Então, fechando.